Estamos no Conecta, Processo Penal em Debate. Este é o episódio número 63, que tratará do poder de polícia no processo penal brasileiro. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC e advogado. Comigo, o professor da PUC e também advogado, Marcos Eberhardt. Hoje, para tratar do tema do poder de polícia no processo penal brasileiro, temos a honra e a satisfação de contar com o professor Bruno Rigon, que é professor de Direito Penal e Criminologia da Universidade de Caxias do Sul, mestre e doutorando em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Professor Bruno, obrigado pela possibilidade de estar no Conecta no dia de hoje. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos no Conecta. É uma alegria e uma honra tê-lo no Conecta, um podcast que trata do processo penal contemporâneo, dos temas atuais de processo penal. Professor Bruno, dentro deste tema, poderíamos perguntar qual seria o significado desta categoria jurídica poder de polícia. Não sei também se podemos chamar de uma categoria jurídica esse poder de polícia. E se haveria alguma influência ou interferência desta categoria própria do direito administrativo no processo penal e de outras categorias também próprias, específicas do direito administrativo que acabaram no decorrer do tempo ingressando no processo penal, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Professor Bruno, mais uma vez, obrigado pela sua presença e tem a palavra. Muito obrigado, professor Nereu, a alegria e a satisfação é toda minha. Muito obrigado também ao professor Marcos Eberhardt pelo espaço e oportunidade de compartilhar aí a minha pesquisa na tese de doutoramento. O poder de polícia é uma categoria originalmente construída teoricamente pelo direito administrativo e que na minha investigação eu pude constatar que ela, junto com outras categorias do direito administrativo, vão ter influência na persecução criminal como um todo e especificamente dentro do processo penal brasileiro. E, aparentemente, é algo desconecto, porque seria uma outra área do saber jurídico que não teria nenhuma influência dentro da dogmática do processo penal, mas que, na praxis, nós temos alguns tipos de emprego, né, dessas categorias que vão produzir efeitos, né, cotidianos na prática judicial. Então, dentro da análise que eu fiz, em primeiro lugar, é importante deixar claro que foi uma análise histórica que reconstruiu boa parte da genealogia dessa construção teórica do poder de polícia, e eu pude constatar, em primeiro lugar, uma herança, um DNA autoritário, sobretudo a partir da construção da doutrina da segurança nacional, idealizada por alguns juristas que tiveram, inclusive, alguns deles, como Eli Lopes Meireles, uma participação política com cargos políticos exercendo dentro da ditadura civil-militar. Né? E alguns conceitos ao redor dessa categoria de poder de polícia, como a presunção de veracidade e legitimidade dos atos do poder público, a discricionariedade administrativa e o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, eu pude constatar que essas categorias vão produzir efeitos, né? E diversas pesquisas empíricas de campo, sobretudo no contexto de guerra às drogas, acabam identificando essas influências. Nós temos, por exemplo, né, dentro do contexto da presunção de veracidade e legitimidade dos atos do poder público, uma grande prática de considerar o depoimento de policiais, o testemunho dos policiais, como um meio de prova praticamente incontestável, né? Porque se atribui uma verdade jurídica a essa palavra de um policial que se torna praticamente incontestável, porque se atribui fé pública, se atribui uma presunção de verdade ao que é dito pelo policial, o que torna o exercício da defesa, né, o exercício do direito de defesa e de todos os direitos que estão relacionados ao devido processo, né, simplesmente uma letra morta. É praticamente impossível contestar, né, e tirar a credibilidade daquele relato
policial. E isso, pesquisas como a do Marcelo Semer, né, no Sentenciando o Tráfico, a pesquisa da Maria Gorete Marques de Jesus, né, que é a construção da verdade jurídica nos processos de tráfico de drogas, entre outras pesquisas empíricas, puderam constatar que mesmo quando há uma contestação da versão policial, né, ela é tida como uma mentira alegada pelo réu ou pelas testemunhas de defesa, e a testemunha de acusação ela acaba adquirindo um status quase que supralegal, com uma força muito maior do que aquela das demais testemunhas, né? Então, em virtude do emprego desta categoria, às vezes de forma expressa, de forma clara, às vezes de forma mais implícita, às vezes com uma presunção absoluta, às vezes com uma presunção relativa, nós temos aí uma produção de efeitos condenatórios, né, e que acaba modificando muito o processo penal como um todo, sobretudo quando a gente vai pensar na construção de um sistema axiológico de proteção de direitos fundamentais, né? E outras categorias que eu pude identificar, né, a categoria da supremacia do interesse público sobre o privado, inclusive o professor Auri Lopes Júnior, no seu manual, inicialmente ele vai contestar essa categoria, mas ele não identifica da onde que surge este conceito. Este é um conceito criado dentro do direito administrativo brasileiro, né, e que é empregado em diversos momentos dentro do processo penal e da persecução criminal como um todo. Talvez um exemplo privilegiado seja sempre invocar uma ideia de um coletivo, ou ideia do Estado, ideia da segurança, né, e para decretos de prisão preventiva, entre outras questões, para se justificar em que o coletivo, né, o interesse público seria maior do que o interesse privado, e a gente trata direitos fundamentais individuais como se fosse uma questão de direito de interesse privado que poderia se abrir mão. E essa racionalidade administrativa ela entra dentro do processo penal de alguma forma e possui esse DNA, essa origem do direito administrativo, e não é qualquer origem, porque quando ela entra na construção teórica do direito administrativo brasileiro, ela entra justamente como um conceito jurídico para dar uma justificação jurídica dos períodos ditatoriais brasileiros, né? Ela é uma categoria que vem, sobretudo, e ganha peso na ditadura civil-militar, né? E, por último, uma categoria que é praticamente um consenso dentro dos estudos, tanto de segurança pública quanto de direito administrativo, que é a categoria da discricionariedade administrativa, que eu só encontrei um livro contestando essa categoria e mostrando as suas fragilidades, e na minha investigação, inclusive em termos semânticos, eu sustento que a discricionariedade, para mim, é sinônimo de arbitrariedade. Basta abrir o dicionário para ler isso. E a gente vê que essa construção dessa categoria também está dentro desse caldo jurídico-cultural autoritário que busca um exercício de um poder que, no fundo, é ilimitado, né? E que todas essas outras normas com um viés tecnicista, com uma aparência de neutralidade, acabam tentando mascarar um caráter ideológico, autoritário que está por detrás dela. Então, a categoria da discricionariedade a gente poderia ver em diversos momentos, desde a abordagem policial, ao definir o que seria um crime de tráfico, o que seria consumo, né? E a gente teria diversos outros fatores para determinar, mas a minha questão central é tornar visível uma racionalidade jurídica que vem do direito administrativo, que está invisível ou invisibilizada dentro das nossas diagnósticos críticos no processo penal, né, e dentro da área da criminologia, que vai olhar para o poder punitivo como um todo. Então, o primeiro passo é tornar visível o que está invisível, né? Depois, o que a gente tem que começar a pensar é o que fazer, né, para dar conta desse fenômeno. E algumas questõezinhas estão surgindo, inclusive em nível jurisprudencial, né, como a decisão do STJ, né, que, de alguma forma, tenta obrigar os policiais ao irem nas entradas franqueadas, ditas entradas franqueadas nas residências, né, que haja a gravação audiovisual para que haja uma tentativa de minimização da violência policial e de flagrantes forjados e etc., sendo que todas essas alegações de violência policial, de irregularidades, etc., são tidas quase como um mito por vários juízes e julgadores, né? É tido como uma teoria conspiratória, etc. E a gente sabe, de acordo com as nossas investigações
de campo, empírica, dentro da sociologia da violência e da criminologia há muito tempo no nosso país, que infelizmente é um fenômeno que existe e a gente ainda está tentando aprender a como minimizá-lo, né? Basicamente é isso, um voo panorâmico rápido sobre como que essa categoria do poder de polícia e essas categorias do direito administrativo influenciam o sistema, né? Não são todas essas, existem mais categorias que a gente pode pensar, mas esse foi o meu recorte, a minha delimitação. Professor Bruno, a gente vê no dia a dia do processo penal o que o professor referiu trouxe como verdade jurídica esses juízos de probabilidade, essas presunções de veracidade, acerca, por exemplo, puxando um fio aqui especificamente da sua fala em relação ao depoimento dos policiais, principalmente no tráfico de drogas, né, mas não apenas. E é interessante poder entender como que isso funciona dentro do processo, porque a maioria dos julgados, inclusive, consegue expressar com muita tranquilidade que não há motivo para se duvidar dos policiais. Ou seja, eu entendo como tendo um valor relevante, não só pelo juízo de probabilidade, pela presunção de veracidade, né, dos atos do poder público, mas porque não há por que duvidar do depoimento dos policiais. Ou seja, realmente o problema de pesquisa aqui ele tem uma influência demasiada no nosso dia a dia do processo penal. Hoje, no episódio número 63 do Conecta Podcast, o professor Bruno Rigon, doutorando e mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, professor na Faculdade de Direito da Universidade de Caxias do Sul, na UFRGS, e coordenador da especialização em Direito Penal e Processo Penal Aplicado nas modalidades presencial e em AD, que é um convênio entre a UFRGS, Universidade de Caxias do Sul, e o Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal, o nosso IBRASP. Esse é o episódio número 63 do Conecta Podcast, que está no ar hoje, dia 28, quarta-feira, às 18 horas. No Conecta Podcast, Processo Penal em Debate, com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast. Obrigado a todos e a todas. Obrigado, professor Bruno, pela participação.